que a gente vai falar, infelizmente, de tragédia aqui na rodovia Fernão Dias. Viu? A rodovia Fernão Dias, a gente sempre fala dos acidentes que acontecem toda semana, muitos acidentes. Graças a Deus, muitos acidentes não fatais, mas desta vez, nesse final de semana, foi um final de semana bastante trágico, porque 4 pessoas morreram em 2 acidentes neste trechinho aqui, entre Pouso Alegre e Extrema. Nayara, num desses acidentes aí, você até conseguiu falar com a mãe de uma das vítimas, relatando de como os 2 rapazes que morreram ali nesse acidente eram tão ligados, amigos inseparáveis. Isso, Magson. Trazer só a informação aqui do primeiro acidente, desse que você está citando, né, que ele aconteceu no sábado. Foi um acidente aqui em Estiva, um atropelamento. Uma moto, então, com placa de Guarulhos, acabou atropelando um idoso de 65 anos de idade. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o piloto da moto era um homem de 46 anos e ele, infelizmente, faleceu no local, assim como o homem atropelado. A mulher, uma passageira que estava na moto, foi levada em estado grave para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Esse fato, então, foi registrado aqui na rodovia Fernão Dias, lembrando que no trecho de Estiva, quilômetro 880, sentido São Paulo. Agora, no início da tarde de sábado, na manhã do dia seguinte, ou seja, no intervalo de menos de 12 horas, um outro acidente grave aconteceu em Extrema. E é um acidente que causou, então, a morte de 2 grandes amigos. A gente até trouxe a informação ontem desse acidente, mas ainda não tinha os dados, né, sobre as vítimas. Eu conversei com a Cícera Simões, mãe do André Francisco Joaquim, de 26 anos, que dirigia a picape Estrada, quando ele perdeu o controle do carro nesse trecho, então, lá em Extrema, e o carro acabou saindo da pista, batendo em um poste, né, ficou capotado fora da pista. A gente até transmite os nossos sentimentos aos familiares de todos essas pessoas, né, que morreram na Fernão Dias nesse final de semana. E junto com o André estava o Adriel Rosante de Oliveira, de 28 anos. Segundo as informações que a mãe teve da concessionária Artéres, tinha óleo na pista no trecho onde o carro do André teria capotado, melhor, teria perdido o controle antes de capotar. E também chovia no momento do acidente, que aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Os 2 morreram na hora. A Cícera falou que os 2 viajavam, faziam academia, saíam, passeavam sempre juntos, que eles eram evangélicos, muito trabalhadores, que não arranjavam confusão com ninguém e que eles costumavam fazer viagens sozinhos, ou melhor, juntos, né? E que nesse caso eles tinham acabado de ir para Bragança para passear lá no lago. Eles são de Toledo, né? Um deles, e o outro mora na divisa do município de Toledo, na zona rural, mas moram próximos. Então, que nesse caso eles estavam voltando de um passeio de Bragança Paulista para Toledo quando aconteceu o acidente. E a Cícera ainda falou que eram 6h40 da manhã, quando ela teve uma forte dor e que ela ouviu o filho dela chamando por ela, pedindo para abrir a porta, que ele queria entrar. 20 minutos depois, ela recebeu um telefonema dizendo então que o filho tinha sofrido um acidente, mas a amiga não tinha informado ainda que ele tinha falecido. Eles, como eu disse, morreram então no local. A Polícia Rodoviária Federal e a Artéres estiveram lá nesse trecho. E o que a Cícera contou pra gente é que o André era o filho caçula de 5 irmãos. E ele era solteiro, não tinha filhos. Ele tinha completado 26 anos no dia 16 de março, quando ganhou uma festa com bolo que simbolizava o Corinthians, time do coração dele. E ele foi goleiro profissional no estado de São Paulo e no Paraná, goleiro amador em Extrema. Ele trabalhava com a mãe como corretor de imóveis e também uma empresa de logística em Extrema. Já o André, ou melhor, já o Adriel, o amigo dele, era filho único, trabalhava com o pai, que é produtor rural em Toledo, e estava para inaugurar uma loja de ração em Toledo na próxima semana. Um projeto, então, desse jovem que morreu tragicamente neste acidente. Mais uma vez, a gente deixa os nossos sentimentos. Os 2 foram velados juntos no velório municipal lá de Toledo. O André foi enterrado por volta de 11 horas da manhã, meio-dia, e o corpo do Adriel, que foi velado em caixão fechado, foi enterrado no cemitério lá da cidade mesmo também, assim como do amigo, só que por volta de 4 horas da tarde, Magson. Uma tragédia mesmo, né? 2 novos ainda, abaixo de 30 anos, né? Amigos, 2 famílias destruídas por conta deste acidente na rodovia Fernão Dias. Como disse a Nayara, nossos sentimentos a todos os amigos e familiares aí dessas 2 vítimas mostradas, identificadas, as outras 2
do acidente de sábado de moto, que a gente não conseguiu os detalhes, as informações sobre as vítimas. Também nossos sentimentos a todos os amigos e familiares.